Aí. Então vamos lá, bom dia. Vamos dar início à nossa revisão, tá? A revisão vai ser sobre prismas, tá? A gente vai fazer alguns exercícios para relembrar algumas características dos prismas, que é, em geral, o cálculo da área e de volume, tá? E a área se divide em área da base, lateral e de superfície. Então vamos lá para o nosso exercício. Olha só, o primeiro exercício que eu tenho aqui é esse daqui, ó. Um prisma triangular regular tem 10 centímetros de altura. Sabendo que a área da base é 6, determine a área total e o volume, tá? Aqui já tem a resposta para a gente. A gente vai então tentar criar. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que é um prisma triangular irregular. Isso significa dizer que o triângulo que é gerado nesse prisma ele é um triângulo equilátero, tá? Então vamos ver o seguinte. Então vamos lá desenhar o prisma, tá? Então, se ele é um prisma triangular, significa dizer que a base desse prisma aqui é um triângulo, tá? Então, basicamente, esse prisma ele vai ter esse formato aqui. Ó. Eu vou fazer o fundo agora. Basicamente aqui, esse é o nosso prisma. Bom, para nós calcularmos, por exemplo, a área total, nós precisamos calcular a área da base, tá? Seja de cima ou de baixo, elas são iguais. E calcular a área lateral, tá? Então vamos pensar no seguinte, ó. Na área da base, nós temos um triângulo. E na lateral, nós temos três retângulos, tá? Então, basicamente é o seguinte, ó. A área desse triângulo aqui, já que ele é um prisma regular, significa dizer que é a área, tá, de um triângulo equilátero. A gente viu nas aulas anteriores deste mesmo conteúdo que existe uma fórmula específica para calcular a área de um triângulo equilátero, que é lado ao quadrado, melhor, lado raiz de 3 sobre 4. Essa é a fórmula para calcular a área de um triângulo equilátero. Bom, então essa é a fórmula, digamos assim, direta de se calcular a área de um triângulo equilátero. Professor, por que o senhor não está utilizando por que o senhor não usa aquela fórmula base vezes altura dividido por 2? Só porque, pessoal, é o seguinte, dá mais trabalho, tá? A gente precisaria descobrir quanto que vale a altura aqui. Por quê? Porque essa altura que é dada aqui, ó, de 10 centímetros, é a altura do prisma, tá? Não do triângulo. Então não pode usar. Bom, eu sei que, de acordo com a questão, que a aresta da base, ou seja, o lado do triângulo aqui, mede 6. Ou seja, a área vai ser 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado é 36, raiz de 3 sobre 4, a gente repete. E aí eu posso simplificar, né? 36 dividido para 4, 9. Então fica 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Então cada um desses triângulos medem 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Caso eu queira saber o valor exato, eu posso fazer substituições aqui, mas não é necessário, porque como vocês podem ver, a resposta aparece com o raiz de 3. Agora vamos para a área lateral. Eu sei que a base aqui vai valer 6 e que a altura vai valer 10, né? Porque eu estou pegando essa parte aqui do prisma, tá? Esse lado, né? Essa face do prisma. Então, como que fica essa área? Fica base vezes altura, tá? Então, vai ficar 6 vezes 10, que é igual a 60 centímetros quadrados. Pronto. Calculamos individualmente as áreas da base e de uma das faces do prisma, tá? Isso aqui não é a resposta da nossa questão, né? Vocês podem até comparar aqui, vão ver que não é a resposta. Porém, nós precisamos dessas informações para poder resolver a que nós precisamos aqui. Primeiro, vamos calcular a área total, que a gente vai indicar por AT. Tá? A área total é duas vezes a área da base, porque eu tenho duas bases, mais três vezes a área da face, porque eu tenho três faces aqui, tá? Ou seja, isso vai ser duas vezes 9 raiz de 3. Vocês podem ver que vai até aparecer 18 aqui, mais três vezes
os 60 centímetros quadrados. Multiplicando primeiro, nós temos 18 raiz de 3. Não posso multiplicar o 2 com o termo dentro da raiz, tá? Mais 3 vezes 6, 18, repito, zero. Se nós colocarmos o 18 em evidência, ó, 18 raiz de 3 dividido para 18, fica só raiz de 3. E de 180 dividido para 18, 10. Que é justamente essa resposta que aparece aqui para gente. 18 vezes raiz de 3 mais 10 centímetros quadrados. Então essa é a área total. E o volume? Volume também é fácil. Basta a gente fazer a área da base vezes a altura. A questão indicou para a gente que a área da base deu 9. Então fica 9 raiz de 3 vezes a altura do prisma, que é 10. Não posso multiplicar o 10 pelo que está dentro da raiz, mas posso multiplicar pelo que está fora. 9 vezes 10, 90, raiz de 3. Como é volume, então fica centímetros cúbicos. Portanto, a área total e o volume, como vocês podem acompanhar aqui no enunciado, né, no gabarito da questão. Então, prismas, tá? Tem particularidades. Essas particularidades são, primeiro, vai existir prismas triangulares, retangulares, né, ou pentagonais, ou hexagonais, ou de base quadrada, ou de base, enfim, né, variadas. Geralmente as questões que nós temos para resolver são de prismas triangulares, ou prismas de base quadrada, de base quadrangular, tá? Que pode ser quadrado, pode ser retângulo, trapézio, losângulos, tá? De 4 lados, pode ser de 5 ou de 6 lados. Mais que isso, eu nunca vi, tá? Não é que não exista. Na verdade, é porque para termos práticos é mais fica muito complexo. Então a ideia não é complicar tanto assim. Nós sabemos o principal, né? O mais básico, até porque não necessariamente vocês vão ser engenheiros civis, né? Para poder ficar precisando calcular ângulos e áreas aí de superfícies variadas, tá? Então, assim, a gente tem, mas a gente não usa. Então, a gente geralmente vai ter de triângulos, quadriláteros, pentágonos e hexágonos. Pentágonos nem tanto, tá? A maior leque, digamos assim, de questões é entre triângulos, quadriláteros e hexágonos, tá? Porque tem fórmulas mais bonitinhas e mais fáceis de se decorar. Porque lembre-se que tudo depende do formato. Depende do formato, fórmulas iguais, com características, né, de variáveis diferentes. Tá? Se alguém quiser pegar essa questão aqui, gente, tira um print da tela, que aí depois vocês possam, ou, né, vocês podem estar acessando amanhã lá no canal, por exemplo, e o vídeo vai estar lá disponível, tá? Para vocês assistirem. Só entrar no canal e dar uma olhada lá. Vamos para a próxima questão. Calcule em litros o volume de uma caixa d'água em forma de prisma reto de aresta lateral de 6 centímetros, sabendo que a base é um losango. Aquilo que eu falei para vocês, né? Ó, agora a base é um quadrilátero exclusivamente, né? Um losango, cujas diagonais são 7 e 10 metros. Aí ele dá a resposta aqui do volume, tá? A gente quer saber o volume de uma caixa d'água com esse formato. Então, basicamente, nós temos o seguinte, ó. Nós temos uma caixa d'água que tem o formato de um losango, tá? O que é um losango? Um losango é uma figura de 4 lados, cujos 4 lados são iguais, tá? Só que os ângulos internos não são retângulos, tá? Quando os ângulos internos são retângulos, isso significa que o losango ele é exclusivamente um quadrado, tá? Nesse caso, isso não acontece, porque a gente não tem, ele não diz que os ângulos são retos, tá? Então vamos lá, vamos tentar imaginar que isso aqui é uma caixa d'água, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o seguinte, ó, nós temos a aresta lateral do prisma igual a 6, tá? Então aqui eu sei que isso aqui vale 6, né? Essa aresta lateral do prisma. Você poderia perguntar o seguinte, professor, essa aresta lateral é a mesma coisa que a altura? Sim, tá? Nesse caso aqui, a aresta lateral é a altura, tá? A aresta da base a gente não sabe. Mas a gente sabe que as diagonais medem 10, tá? E
7 metros. A gente sabe isso aqui. Uma coisa interessante é, a gente precisa lembrar quantos litros é um metro cúbico, por exemplo, tá? Então, a relação básica aqui é o seguinte: um metro cúbico ele é equivalente a 1.000 litros, tá? Só para a gente usar isso aqui, ó. Um metro cúbico, quando a gente calcular o volume, é equivalente a 1.000 litros de água, tá bom? Isso aqui é o básico, que a gente vai usar depois no final das contas. Então vamos calcular primeiro o volume, tá? Primeiro, volume é a área da base vezes a altura. Bom, mas como que eu calculo a área de um losango? Simples. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2 vezes a altura do prisma, tá? Substituindo os valores, fica 10 vezes 7 dividido por 2 vezes a altura, que vale 6. Ou seja, 10 vezes 7, 70, dividido por 2 vezes 6. 70 dividido por 2 dá 35. E 35 vezes 6 vai dar 6 vezes 5, 30. Vai 3. 6 vezes 3 dá 18. 18 mais 3, 21 metros cúbicos, tá? Para transformar em litros, nós multiplicamos por 1.000. Então, quando eu multiplico por 1.000, esses 3 zeros vão acrescentar aqui, ó. Então, vai ficar, olha só, 210 mil litros, tá? É a mesma coisa que 210 mil litros nessa caixa de água. Então, essa questão que eu trouxe para vocês ela é interessante porque mostra, né, um padrão diferente, que geralmente é quadrados que a gente utiliza. Nessa aqui em particular, vocês podem ver que foi um losango. E aí, além disso, de quebra, tem a conversão no final ali de metros cúbicos para litros, que é simples, só que muitas vezes a gente não lembra, né? Eu geralmente, às vezes, acabo não lembrando quantos metros cúbicos valem litros, né? A conversão aí. E isso às vezes dificulta na hora de resolver uma questão como essa no Enem, numa prova, no vestibular. Então fiquem atentos aí, porque é importante a gente saber esses valores, tá? E vamos para a última questão da aula de hoje, certo? Que é a seguinte, ó. Uma piscina retangular de 10 metros por 15, né, de 10 por 15 metros de fundo horizontal, está com água até 1,5 metro de altura. Um produto químico deve ser misturado na água na razão de um pacote para 4.500 litros. Determine o número de pacotes a serem usados. A resposta é 50. Vamos lá. Bom, então aqui nós temos, né, algo bem parecido com a questão anterior, tá? Só que em vez de uma caixa d'água, a gente tem uma piscina, tá? Quase que com o mesmo padrão de formato aqui. Só que agora é um retângulo. Então vamos lá. Pronto. Então aqui nós temos 10 metros por 15 metros, tá? E a altura de água nessa piscina tá de 1,5 metro, certo? Isso aqui, claro que eu estou fazendo bem fora de escala. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer isso aqui é um paralelepípedo, gente. Como que calcula paralelepípedo, o volume dele? É a multiplicação dos três lados. Então, eu vou só fazer 10 vezes 15 vezes 1,5 metro, tá? E aí, olha só, 10 vezes 1,5 dá 15, tá? Então a multiplicação vai ficar em 15 vezes 15. Se não me engano, é 225, tá? Mas vamos ver aqui para eu ter certeza. É isso mesmo. Então o resultado vai dar 225 metros cúbicos, tá? E a gente viu, né, no exercício anterior, que para transformar de metros cúbicos para litros, nós multiplicamos por 1.000. Ou seja, na verdade, só acrescenta 3 zeros no final. Bom, para finalizar a questão, a gente vai usar uma regra de 3. Ó. Um pacote está para 4.500 litros, assim como X pacote, né? No caso a gente sabe que 50 vai estar para 225 mil, tá? Bom, para resolver isso aqui, nós podemos fazer algumas simplificações iniciais, que é a quantidade de zeros, né? E aí a gente tem o seguinte, multiplicando cruzado, 45x é igual a 2.250.
Passando, dividindo, nós temos 2.250 dividido para 45, que, por sinal, vai dar 50 pacotes, tá? Vocês podem, claro, conferir aí esse resultado aí na calculadora de vocês para ver quanto que vai dar. Mas é isso aí mesmo, tá, pessoal? Então, essa questão aqui é uma questão de paralelepípedo, tá? Para calcular volume e fazer conversão, né, para litros, depois usar uma regra de 3 para achar o resultado final. Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, tranquilo. Vou estar encerrando aqui a gravação, vou fazer a chamada. Não